conhecidos antes de existir. Romanos 8, versículo 28 e 29. Então, versículo 28 e 29 diz o seguinte para nós: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu começo com uma frase: Deus conhece nossas lutas. Aí é nessa hora que, quando você fala isso, o crente chora, né? Deus conhece nossas lutas. Nada foge ao seu controle e supervisão. A Bíblia diz, né, que aquele que tem olhos como chama de fogo diz: conheço tuas obras. Eu não sei se eu fico alegre porque ele vê meu sacrifício, ou se eu fico com medo porque ele vê meus vacilos. Não sei, entendeu? Mas eu sei que ele conhece minhas obras. E aí, nem só de coisa boa eu vivo, né? Nem só de coisa boa vive o nosso ministério. A gente faz coisa errada também. Tem coisa que só Deus, eu e o diabo sabem, né? Só que o diabo é caluniador, difamador, né? Então ele faz uma fofoca, né? Embora tem coisa que a Gisélia sabe também, só não me contou ainda, está esperando a boa para me dar o vral. Aí nesse caso, tanto provações, quanto tentações, quanto nossas fraquezas, quanto nossas forças, não pegaram Deus de surpresa. Gente, é fantástico isso, né? Sim. Eu lembro como se fosse ontem, eu devia ter acho que 21 anos de idade, culto de missões nacionais, pastor pregando, e aí fazendo apelo sobre quem estava sendo chamado para o ministério pastoral, e eu fui chorava. Claro, para mim, ministério pastoral era muito mais romântico do que o que eu vivo hoje, né? Nem se compara, né? Nothing compared to you, né? E aí, nesse caso, o rapaz, eu lembro como se fosse ontem. Eu não imaginava, né, que eu ficaria magoado com alguém, que eu pecaria contra alguém, que eu falaria alguma coisa de alguém, nada disso. Eu achava que eu seria aquele, né? Meu pastor, homem de Deus, você é o meu exemplo, né? Eu pensava que seria uma coisa mais ou menos assim. Mas aí hoje eu olho e falo assim: caramba, rapaz, quantos erros eu cometi, muitos tentando acertar, outros tentando errar mesmo. Mas aí o que acontece? Aí você olha e fala assim: caramba, nada disso pegou Deus de surpresa. Ou de repente, eu estava numa situação confortável, aí de repente veio aquela, Deus me pegou de surpresa. Oportunidades, né, como por exemplo, acho que já é a terceira ou quarta vez, né, que eu vou a 93, aí agora vai ser presencial, só não vai ser sábado agora, porque a irmã mandou uma mensagem meio-dia, eu respondi 18 horas, né, aí ela estava correndo com a agenda, para sábado agora, né, aí vai ser para o dia 7 de maio, aí por exemplo, eu nunca imaginei que um dia eu estaria na rádio, tá dando para entender? Meu filho, ele fica espantado quando ele está no YouTube, né, aí de repente aparece assim: ih, a música do papai tocando, né? Papai cantando, né? Na internet, né? Então o que acontece? Eu não imaginei que assim eu teria a expressividade que eu tenho, né? Eu lembro que um pastor amigo meu falou assim: caramba, Roberto, não tem nada que tem prestígio, eu não entendo isso, né? Então o que acontece? Estou falando sério, não, porque na maioria dos casos, assim, o cara ele tem alguma coisa que possa gerar algum tipo de proeminência, né? E assim, eu não tenho parente, eu não tenho nada, né? E assim, eu não imaginava que Deus abriria algumas portas para mim. Eu não imaginava que eu cometeria alguns pecados. Eu não imaginava que eu teria algumas facadas nas costas. Eu não imaginava que eu veria algumas coisas ruins na denominação. Só que nada disso pegou Deus de surpresa, né? Então, a natureza geme, nós gememos e até o espírito geme. No entanto, tudo isso, mais a presença do mal no mundo, contribui para o nosso bem final. Porque quando a gente fala que todas as coisas contribuem para o bem, geralmente a gente pensa o que é bem. O bem sou eu, né? Na cobertura lá do Recreio, nas Ilhas Maldivas, tá dando para entender? O bem, né? É eu com uma suíte aqui, a suíte no andar de baixo, a suíte no andar de cima.
Para mim, bem é isso. Bem aqui não é isso não, velho. Bem aqui é ser parecido com Jesus. E lembra Jesus, aquele que tomou um tapa na cara? O Jesus que teve a mão amarrada? O Jesus que ganhou o beijo do traíra? Andando pela terra? Entendeu? Não, andando pela terra tá bom, mas agora o tapa na cara, o traíra, aquela coça bem dada, né? Quando vem o açoite assim, aí a ponta de aço, ou a ponta de metal ou de osso, entra na carne, puxa assim, rasgando a carne. E aí o que acontece? O fechamento dele, né? Ou na linguagem da filosofia, o frente dele chega para ele e fala assim: tô contigo, Jesus, tamo junto, tá dando para entender? Aí nesse negócio, cadê o contenção? O contenção vazou. Aí tu olha para um lance desse, né? Pode me julgar, desculpa, exagerei. Então o que acontece? Aí, mas não me entrega o pastor Demerval não, tá bom? Eu preciso desse emprego. Aí nesse caso, por exemplo, Patrícia, faz o Pix. Aí, olha como é que é o negócio. Pensa bem, né? Patrícia nem deve me assistir mais. Agora, olha como é que são as coisas. Assim, você lida com esse lance todo e, rapaz, Jesus foi traído. Jesus foi negado. E quando ele ressuscitou, o tal do Tomé falou: eu não acredito. Pô, o cara que sabia tudo de Deus dá um tapa na cara dele. Aí o outro ferrado junto com ele lá na cruz: se tu fazer alguma coisa, tu vai. Não dá pra... Ô miserável, quem é você? Fala, não, nossa, tô eu lascado aqui na cruz, tu tá lascado também. E em vez de você pelo menos ter ideia assim: caramba, o cara tá sofrendo igual a mim, tu ainda quer falar coisa para me ofender? Miserável. Aqui, boca fechada, velho. E ele ainda tem condições de olhar para o outro e falar assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o bem aqui é isso. E a cobertura? Trabalho, miserável. Está dando para entender? Vota certo. Então o que acontece? Estude, né? E assim, e drible o sistema, né? Porque o sistema não quer que tu fique rico, não. O sistema quer que você seja lenha para queimar, entendeu? Nós é tipo Matrix. A gente está lá e a Matrix só sugando. Então, eu pelo menos descobri, eu só não sei como é que eu saio da roda dos ratos. Eu estou lá, eu estou na roda, eu estou correndo. Eu só quero saber como é que eu saio da roda para correr e para frente, né? Então, nessa situação, a roda dos ratos. Então a gente percebe que é o seguinte: a natureza geme, nós gememos, até o espírito geme. No entanto, tudo isso, mas a presença do mal no mundo contribui para o nosso bem final, a redenção, a restauração, a glorificação. Você pode reparar que está aqui, né? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E afinal, o bem mencionado em Romanos 8:28 é a vitória final e definitiva contra o mal. O que seria este bem final? É garantido para quem ama a Deus, não é membro de igreja, é quem ama a Deus, entendeu? Então, e quem ama a Deus foi chamado segundo, de acordo, conforme, em conformidade, concordante, ajustado ao seu propósito. Então a gente percebe que assim, aqui todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Quem está no propósito, quem está ajustado, quem concorda. Ou seja, eu sei que seguir a Jesus é negar a si mesmo, é tomar a cruz. Eu sei que seguir a Jesus é o seguinte: pô, ele carregou a cruz, teve mão amarrada, foi esbofeteado, foi traído, foi negado, não foi crido, foi humilhado, disseram que ele expulsava demônio da parte de Beelzebu. E eu estou querendo o quê? Eu estou querendo chegar na minha igreja, né? Aí quando eu chego, os violinos tocam, e aí eu chego assim, aí todo mundo fica de pé, né? Só não vou falar qual é a igreja que está gravando. Tem isso? Eu fui tocar num lugar que teve isso. Meu Deus. Aí nesse caso, por exemplo, não, eu falei zoando, hein? Aí o que acontece? Aí eu quero um negócio desse. Agora a juventude vai cantar: pastor, te amo, meu pastor. E eu lá com a cara de...
Entendeu? Então aí você olha, por exemplo, assim, gente, olha o que o meu mestre e Senhor passou. Ah, mas eu vou sofrer na mão da igreja. Jesus sofreu na mão dos religiosos. Por exemplo, se você é um ambientalista e vai cuidar de uma onça, tu acha que a onça vai assim: ah, vou morder o ambientalista não, ele cuida de mim. Meu filho, gosto muito de te ver, Leãozinho. Isso é na música. Vai cantar essa musiquinha pro Leãozinho, vai lá. Entendeu? Então o que acontece? Aí você olha para uma situação dessa, você percebe que é o seguinte: você pode dar o teu melhor pelas pessoas, mas não quer dizer que elas vão te entender, vão ser gratas, vão amar. Se vier, glória a Deus. Mas tem uma turma que, assim, a turma do funil está lá, eles estão lá só para isso, entendeu? Paulo teve Himeneu, Paulo teve Alexandre Latueiro, e você quer o quê? Você só quer ter amiguinho, gente do bem? Não, vai ter uns infiltrados. Tem uns filhos de papai Satã lá também. Então, nesse caso, observa bem, né, que assim, mas nada disso está fora do propósito. Tudo isso está dentro do Deus, não foi pego de surpresa. Então a gente observa que assim, aquele que foi chamado de acordo com o seu propósito, né, esse aí é quem ama Deus. E qual é o propósito? A redenção da humanidade, pela qual gememos juntamente com o Espírito e com a criação. Resumindo, quem ama Deus é chamado para viver ajustado ao propósito divino, de restaurar a humanidade desumanizada pelo pecado, que culminará na restauração de toda a criação, além dos seres humanos. Então, os que amam a Deus são os que são chamados segundo, em conformidade com o seu propósito. Ninguém mais. Se você não ama a Deus, ou se você não foi chamado segundo esse propósito, isso não é para você, independentemente do currículo eclesiástico denominacional. Mas eu já fui diácono, já fui seminarista, eu sou pastor, já fui vice-presidente da igreja, já fui tesoureiro, já fui secretário, já fui coroinha, já fui um monte de coisa. Ama a Deus? Está no propósito? Não, vaza. E aí nisso a gente observa que quem está fora do propósito não está entre os que foram chamados, não está entre os que amam a Deus, está fora do tudo coopera. Ainda que seja uma palavra de encorajamento e alento, não parece que isso seja universal, mas um discurso dirigido àqueles que amam a Deus. Quem é determinista, olha aí, os calvinistas estão chegando. Quem é determinista bota tudo na conta de Deus, como se o homem não fosse responsável por nada. É um tal de Deus quis assim, mas a Bíblia está sempre cobrando um posicionamento da humanidade, uma resposta coerente dos religiosos e a punição de pessoas corruptas em posição de poder. Não entendo pela própria epístola aos Romanos que esta podridão que há no mundo venha de Deus, mas creio profundamente que até esta podridão que a humanidade produz contribui para o bem final, mas para o bem dos que o amam, não é o bem de todo mundo. Os que participam do propósito divino são aqueles que amam a Deus. Estes que amam a Deus são os que por ele são conhecidos. Não apenas conhecidos, mas pré-conhecidos. Versículo 29 está dizendo o quê? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então, pré-conhecidos. E assim como foram conhecidos de antemão, também foram destinados de antemão para serem como Jesus, o primeiro filho. Você vai reparar que está o quê? Predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O irmão mais velho, o líder da nova humanidade, o primogênito de muitos irmãos. Deus decidiu de antemão. Marcos nem tinha levado a palmada do médico quando saiu da barriga da mamãe. De antemão, ele decidiu o destino daqueles que ele conheceu antes do tempo existir. Meu Deus! Como se antes de os santos existirem, eles já existissem no coração divino, que já os conhecia. Olha que coisa sinistra.
Você entendeu o sinistro, né? Não é sinistro de morte. Então, eles já os conheciam, seus corações, sua obra, seu amor, sua devoção, seu caminhar, seu relacionamento. Meu Deus, é tremendo isso. Imagina, o mundo nem tinha sido criado e Deus já tinha visto a minha dedicação. Vacilo também, mas deixa eu focar na dedicação, entende? Quem está gravando sou eu, falo o que eu quero. Então, aí observa bem, é meu discurso. E aí nessa situação, olha como é que são as coisas, né? A gente verifica, né, que assim, os quais têm como ponto final o propósito de serem como Jesus, com intimidade perfeita, no relacionamento com o Deus que agora é Pai. Lembra? Primogênito de muitos irmãos, para que ele seja agora, né, Pai dessa gente, a imagem do seu Filho. Então, predestinados para serem plenamente santos, conforme Jesus. Esse é o alvo. Esse é o alvo. É aquele feijãozinho que está brotando assim, mas o alvo é ser um pé de feijão. É aquele caroço de manga que está ali, que o alvo é ser uma mangueira. Aqueles que amam aqueles que amam a Deus foram chamados para um propósito, semelhantes a Jesus. Eles foram conhecidos por Deus antes de terem nascido. Por exemplo, se voltássemos no tempo e você me encontrasse há 20 anos atrás, mesmo que eu, né, se você, por exemplo, nós voltássemos no tempo, né, ou se você voltasse no tempo e visse o Roberlan de 20 anos atrás, eu estaria com 28 anos, eleitor do Lula, bicicleta com bandeira do PT, né? E nisso você voltasse, né, há 20 anos atrás, numa máquina do tempo, certo? E aí lá, você, ao ter contato comigo, né, deixa eu ver aqui, mesmo que, espera aí, isso, e você me encontrasse há 20 anos atrás, mesmo que eu conhecesse, né, você a partir daquele encontro, lá eu conheceria você, mas você me conheceria de hoje. Ou seja, eu não saberia que eu estaria aqui dando aula no seminário, mas você que foi lá 20 anos atrás, você saberia. Deu para entender? Eu não saberia que Deus me encontraria lá em Olavo Bilac para falar para o Rio, Brasil ou mundo através do rádio. Está dando para entender? O pastor Demerval é diferente, ele conhece Leandro do Carmo, né? Eu não conheço ninguém. Tá dando para entender como é que é a situação? Então, assim, meu patrão, eu sei que assim, até chegar lá, o pastor, né? Então, não, tem que fazer uma média, né? Patrícia, meu pix. Então, o que acontece? Assim, observa bem como é que são as coisas. Você foi lá há 20 anos atrás, mas você saberia o que eu seria hoje. Eu não. Talvez você até me contasse se eu não acreditasse. Eu sou do tempo de ouvir o Alberto Brizola lá, né? Eu falei, pô, eu estaria num negócio desse? Eu estaria numa rádio que Silar Malafaia, o Marco Coelho e o Marcos Gregório falavam? Eu pensei, eu não vou aparecer ali. Eu moro em Olavo Bilac. Entende? Então o que acontece? Deus conheceu previamente aqueles que hoje o amam. Deus conheceu previamente você, certo? E aí, os quais atenderam ao chamado. Um dia você atendeu o chamado, um dia eu atendi ao chamado, mas Deus nos conheceu antes de nós atendermos o chamado. Pensei que você ia botar a mão no ombro dele agora de novo, né? Porque estou vendo que você está pouco a pouco virando um calvinista. Então, nesse caso, aí em relação assim, vivia falando que o crente perdia a salvação, agora já está salvo, sempre salvo. Então, aí observa bem, né, que assim, os quais atenderam o chamado para serem filhos, e estes que foram conhecidos de antemão, embarcaram com um destino pré-estabelecido à glorificação. Glória a Deus. A fim de não polemizar onde se lê Deus conheceu previamente, leia-se aqueles que de antemão conheceu, certo? Romanos 8:29. Ser semelhantes a Jesus, por terem sido predestinados para isso, por terem sido conhecidos com suas vidas e seu amor a Deus antes mesmo da própria existência, e por isso terem sido chamados para o propósito. Olha, gente, eu fico impressionado com um negócio desse. Eu fico impressionado, né? Porque assim,
Lembro agora do PG falando: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor? Vamos orar? E aí, quem pode orar? Então, por favor, ore. Você não falou eu? Foi, desculpa. Rapaz, aqui a voz de vocês é parecida, entendeu? Mas vai lá, Marquinhos. Amém, Deus. Abençoe a vida de cada um aqui, esse nascer. E leva de paz a nossos lares, família, do mal. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Olha, inscreva-se no canal, dá uma curtida aí, compartilhe com alguém, tá bom? Ative o sininho para as notificações e seja membro. Mas, por via das dúvidas, vai lá na descrição e veja o Pix. Faz o Pix.